Então, a chegada da School of School na nossa vida, na BIC, ela trouxe o olhar para mim enquanto gestora, porque é uma caminhada solitária, né? A gente está rodeado de pessoas, rodeado da equipe, de pais, mas a gente é sozinho para o estímulo, para o pensar, para o planejar. Então, esse olhar para mim, quanto gestora, e alguém para me dar a mão fez toda a diferença. A gente fazia atendimento, atendendo as demandas, apagando incêndio. Hoje tem estratégia. Com as planilhas que a School trabalhou conosco, primeiro começou com o geomarketing. Entender ali o que tu trouxe no início na fala, onde nós estamos posicionados, quem nós temos na volta, que possibilidade de clientela a gente tem para trabalhar em cima, foi o primeiro passo. Olhar para o marketing foi o segundo, né? Trabalhar a nossa rede social, trabalhar que tipo de postagem nós íamos fazer, a gente registra todos os dias praticamente para passar aos pais o que a gente está fazendo, mas quando vocês nos solicitaram um material para compor a campanha de matrículas, a gente não conseguiu encontrar aquilo que vocês pontuaram. Então, a gente estava ligado no piloto automático, achando que estava fazendo muito. A gente trabalha muito sem foco. Então, o que mudou foi o foco em cima de processos, e esses processos estão sendo construídos, não foi fácil e não está sendo fácil. É uma tarefa que precisa de dedicação do gestor. Isso eu queria trazer muito. Se o gestor não estiver imbuído nesse processo, a equipe não vai entregar o resultado que a gente deseja. Então, o meu envolvimento foi o que mudou o processo. Muito. Legal. Em 2025, a gente tinha que captar aluno. Tem que captar aluno, o concorrente está cheio de aluno, a gente não tem aluno, vou fechar a etapa, não vou fechar a etapa, porque o concorrente nos tira os alunos. Então, esse era o nosso foco. No momento que a gente começou a trabalhar e tirou o foco do concorrente e passou a olhar para dentro, porque a mudança vem de dentro para fora, ela não vem de fora para dentro. Então, para a gente poder refletir, eu fui fazer a tarefa de casa. Então, a gente começou com um processo do que a gente queria. Então, o processo que vocês nos deram de metas, então, tirar aquele olhar só na captação e nos deram uma meta de retenção, isso foi a primeira mudança. Trabalharmos o que nós tínhamos que reter, porque a gente só preocupava em correr atrás de novos clientes, novos alunos. Então, saía alguém, não tem problema, a gente vem outro no lugar. Tem problema sim, aluno que sai, é mais difícil captar alguém para aquele lugar. Então, a gente trabalhou muito em cima disso. No meio desse caminho, a gente ficou sem a secretária da unidade fundamental. Nós temos 2 unidades em prédios diferentes, a infantil e a fundamental. E aí eu disse assim, sabe de uma coisa? Eu vou encarar essa missão e vou fazer esse processo de matrícula no FUND. E, surpreendentemente, todos os anos a gente rematriculava, a gente está iniciando uma caminhada no fundamental, matriculava 4, 5, 6 crianças e mais o que a gente retia, mas perdia muito. Então, a gente teve 90% de retenção, a nossa meta era 80%, a gente teve 90% de retenção. Eu atendi todas as famílias que chegaram e consegui transmitir para ela o meu sonho. Esse foi a etapa 1. O que eu desejo, o que é essa escola na minha visão? Eu consegui vender isso. E eu tive 100% das pessoas que nos procuraram, 100% de retorno. Agora, a nossa missão agora é que esse peixe que eu vendi fresquinho se mantenha fresquinho com a equipe. Então, o que nós vendemos e o que a equipe tem que trabalhar. Então, a minha dedicação aí, então a gente foi junto com a Patrícia e outra moça que agregou ao time, que eu não lembro o nome, a gente pensou que estratégias para a campanha de matrícula, me deram a ideia de trazer mascotes com a camiseta da escola, corri atrás, fiz uma campanha, lancei o desejo que a criança desejasse. Todas as crianças do FUND pediram para os pais, eu quero o ursinho da escola com a camiseta. E a gente teve esses 90% de retenção, só perdemos 2 inadimplentes,
e 3 transferências. O resto, todo mundo permaneceu conosco porque queria o ursinho lá no seu quarto. Então, a estratégia que a School, junto conosco, foi montando, de nos dar a ideia, e imbuídos, estiveram imbuídos, inclusive, a Paty pesquisou na internet fornecedores de ursinhos para me dar. Então, assim, ó, foi junto, uma construção juntos, de como atender, de como mostrar a escola, de como encantar. E essa tarefa eu comprei ela e a fiz. Então, assim, ó, o que eu percebi é que se eu tenho, enquanto gestora, um bom posicionamento, eu me mostro para o meu cliente, eu encanto ele, a minha equipe vai seguir esse processo. Agora, eu entregar o que eu quero para a equipe sem estar ali, não tem. Eu parei tudo que eu tinha que fazer e me dediquei à captação. Porque se eu estou imbuída em planejar, em estratégias, e não capto esse cliente, eu vou planejar e vou fazer estratégia para quem? Então, agora eu estou entrando no processo das estratégias que eu deixei de fazer lá atrás para atender essa demanda de encantar os pais que estão chegando, de conversar com os pais que já eram nossos para saber a sua satisfação. A gente implantou a pesquisa de satisfação que a School nos deu no primeiro semestre. No segundo, a gente não conseguiu implantar com o da School, mas eu chamei pai por pai, e conversei pai por pai, como é que foi? Como é que foi o ano? Como que tu sentiu essa demanda? Tem algo para nos dar de sugestão para melhoria? Nosso trilhar está aqui, ok? Então, a gente foi ajustando no olho a olho, convidei para um cafezinho, e isso resultou nessa permanência, nessa retenção, e foi muito bom. Está sendo muito bom. Ainda cheguei na escola, cheguei desmotivada, cansada, com pensamento de fechar a etapa do Fundo 2, então, por não acreditar mais que valesse a pena. Então, tudo isso eu percebi nas mentorias, nas conversas, nas avaliações, que o meu estado é o que eu reflito para a equipe, a escola é o meu reflexo. Então, aí eu fui me trabalhar, e a minha virada de chave foi numa mentoria especificamente contigo, onde tu trouxe o modelo Disney para a gente ali na reunião, isso despertou em mim uma curiosidade muito grande bom, se o Walt Disney é a potência que é, né, eu me atrevo aqui a me comparar ao Walt Disney, mas é a potência que funciona com quanta gente trabalhando, e funciona hoje sem ele nem mais estar, né, presente. Então, como foi esse início de trajetória? Eu fui buscar na literatura que tu usou como modelo e como inspiração, e ali na literatura, assim como tu trouxeste, o próprio Walt Disney, ele estava a campo, né? Ele se transformava num cliente lá no início para saber como que o cliente se sentia dentro do espaço que ele estava proporcionando. Ele conversava com os clientes, e foi isso que eu fui fazer num primeiro momento. Então, eu saí daquela sala, minha sala no infantil era escondidinha, era num espaço onde os pais não tinham acesso a mim. Então, bom, em primeiro lugar, eu preciso que os pais me enxerguem, porque era a coordenadora, era a pessoa da porta, então a Adriana não tinha mais, e eu entendi que eu sou o ponto de referência, esse sonho é meu, fui eu que criou essa instituição, sou gestora dessa instituição, então eu precisava validar esse processo. Então eu trouxe a minha sala para pertinho da porta, então eles me enxergam, toda vez que eu estou na unidade infantil, eles me enxergam. Na unidade fundo, que eu não estou bem na porta, eu tenho feito portão uma vez na semana. Então, eu beijo criança, eu abraço, eu cumprimento o pai, eu abro o portão. Eles estão me enxergando nesse dia a dia. E eu comecei a perguntar, como é que tá? Tá tudo bem? Percebi que hoje chegou, não tá vindo tal coisa. Ah, tá tudo bem. Olha, vejo um pai num foco ali de tititi de escola que todos nós temos. Olha, não quer tomar um cafezinho comigo lá na minha sala? Ai, pode. Hoje eu tô sem nada para fazer, tô só para ti. Que nada, o mundo tá caindo atrás. Mas eu percebi que eu posso desmanchar o tititi de porta, eu consigo trazer, e fui para a rede social. Eu gosto, eu tenho facilidade de falar, tem gente que não tem. Eu fui para a rede social, fui falar da minha escola, como a gente está introduzindo alimentação, eu fui para o super fazer compra, me gravaram eu falando sobre essa compra, sobre o meu cuidado de comprar essa alimentação, que é aquilo que eu proporciono para a minha família, eu também estou proporcionando para os filhos das pessoas que confiam no nosso trabalho.
Então, isso vem crescendo a nossa rede social, vem conectando, gerando vínculo com as famílias. Então, antes tinha um problema de, resolvo, eu estou cansada, eu não quero resolver isso. Hoje eu digo, pai, vem aqui um pouquinho. Olha, sei lá, uma mordida na educação infantil. A prof passava. Hoje a prof passa, mas olha, onde tivemos a mordida? Tá tudo ok? Vou te explicar um pouquinho sobre essa fase. Então, eu tenho me feito presente como lá no início. Eu fui resgatar, numa fala de vocês, eu fui resgatar o meu início, eu sabia a receita, eu já fiz esse trilhar. Então, eu fui lá para trás, há 32 anos atrás, como eu comecei, e estou de novo, no chão de fábrica.